Quer dizer que você fica ligando o seu controle no carregador do celular lá na tomada, hã? Ficou com peso na consciência e agora você quer saber se seu bichinho não vai morrer? Bom, então você tá no vídeo certo, porque no vídeo de hoje nós teremos um tutorial aqui no canal, um dos meus quadros favoritos, então presta muita atenção que esse aqui eu vou fazer bem caprichado para você saber quando o carregador do seu celular é apropriado para usar no carregamento do seu controle, quer seja num DualSense, quer seja num DualShock 4, se você tiver no PlayStation 4, quer seja até se você tiver no PlayStation 3 ou qualquer outro controle que use bateria, beleza? Bom, galera, então para o exercício de hoje, eu vou explicar de uma maneira que você mesmo vai poder fazer a medição em cada carregador seu e saber se ele é adequado para você carregar o seu controle, seja lá qual for. E para isso, a gente precisa entender alguns conceitos, mas fica tranquilo que não é aquela aula chata, nós vamos falar sobre grandezas elétricas. Existem 3 no total, entretanto, a gente só precisa saber de 2, que é a tensão, que nós também chamamos de volt, e a corrente, que nós também chamamos de amperagem, beleza? A questão da tensão, ela é basicamente a força que vai ter então a nossa corrente. Ela é a força que impulsiona os elétrons a se movimentarem, ok? Já a corrente é a medição do próprio movimento dos elétrons, que nós chamamos então de amperes. Sabendo dessas duas informações e entendendo o que elas fazem, nós vamos saber se um carregador é apropriado ou não para os nossos controles ou até mesmo o celular que você tem, que você vai usar de repente em um carregador que seja diferente do original. Bora aqui para a bancada, porque eu vou fazer um exercício prático aqui com vocês e nunca mais na vida vocês vão errar, beleza? Bora lá! Nós sempre vamos começar pelo aparelho que nós vamos conectar, beleza? Nesse caso, um DualSense. Então vamos ver quais são as informações que a gente tem que entender para poder fazer esse teste, tá? Essa informação é encontrada aqui na parte de trás, onde ele está falando algumas letras relacionadas à voltagem. Aqui atrás nós temos a seguinte informação: 5V1500 mA. Isso aqui significa que o controle precisa de uma fonte ou um carregador que disponibilize para ele até os 5 volts, ou seja, a potência máxima, o limite dele é 5 volts, e ele também vai precisar consumir cerca de até 1500 miliamperes. O miliampere, ele é 1 ampere fracionado em 1000 pedaços. Portanto, se eu tenho 500 miliamperes, eu tenho metade de 1 ampere. Ou seja, 1500 miliamperes significa 1 ampere e meio, beleza? Então 1,5 amperes é o que ele está pedindo aqui. Bom, então agora que nós sabemos dessa informação, como que a gente vai saber se o nosso carregador atende à nossa necessidade? É justamente aí onde a gente vai ler as informações no próprio carregador, beleza? Eu vou dar novamente um print aí na tela para vocês verem as informações desse aqui junto comigo e vamos ver então as especificações dele. Olha só, quando a gente lê nele, nós vemos a informação input e a informação output. O input é a energia que vai entrar nesse carregador, ou seja, é a energia da tomada. Então prestem atenção, no input está dizendo de 100 a 240 volts. O que isso aqui significa, galera? Poxa, 100 a 240 volts é muito maior do que os 5 que pede aqui no controle, não é? O que acontece é que essa corrente aqui está dizendo que é input, ou seja, é a corrente que vai entrar. Além de tudo, essa aqui é uma corrente alternada. Galera, o que é uma corrente alternada? Corrente alternada, ela é uma corrente que ela não tem uma polaridade definida o tempo inteiro. Ela fica toda hora trocando a polaridade e é justamente para isso que serve esses aparelhos que nós temos, como por exemplo carregadores, as fontes de tomada que serve para ligar, por exemplo, a energia no computador. Você precisa ter uma fonte para ligar o seu computador, você não pode ligar as peças dele direto na tomada. Inclusive os videogames têm isso também. Lembra daquelas caixas externas, né? A fonte do PlayStation 2, a fonte do Xbox 360 que ficava para fora do videogame? Sem aquilo ali você não pode ligar o videogame. Mas e os videogames que aparentemente ligam direto na tomada, como o PlayStation 5, por exemplo? Bom, o que acontece é que essa fonte já está embutida dentro do console, por isso que não tem mais aquele tijolo de colocar ali para fora. Agora eu vou fazer um exercício prático aqui com vocês, galera, onde eu vou estar utilizando aqui esse acesso à energia da tomada e eu vou ligar o meu carregador aqui
para a gente conseguir fazer então as medições. E como que eu vou fazer isso? Bom, galera, nesse exercício nós vamos utilizar uma ferramenta de bancada que é muito útil para quem trabalha, né? E esse tipo de equipamento é muito importante para a gente poder ver então e descobrir se o carregador tá falando a verdade, se ele vai entregar mesmo aquilo que o nosso controle precisa ou não. Nós vamos selecionar na chave aqui do multímetro, no caso do meu aqui é automático, né? Mas se o seu não for automático, você pode fazer esse teste, essa brincadeira aqui na sua casa, selecionando a escala de corrente contínua em até 20 volts para ficar o mais preciso possível, beleza? Então meu caso aqui está na corrente contínua, que é aquela corrente que não fica se alternando, que é a corrente que os equipamentos eletrônicos precisam para funcionar. E agora eu quero que vocês fiquem de olho aqui na tela, galera, porque isso aqui vai mostrar se o carregador está entregando o que ele diz que faz ou não, beleza? Bora lá então, 3, 2, 1, vamos conectar aqui nos polos e ver o que aparece, hein? E olha lá, nós já temos o nosso resultado. Esse 05.00 que vocês estão vendo, galera, significa então que ele está tendo uma corrente de 5 volts exatamente, nem mais e nem menos, tá? Ou seja, esse carregador entrega exatamente o que ele promete e atende às especificações que o DualSense pede para que ele faça o carregamento correto. Agora vamos responder algumas perguntas aqui. Bom, beleza, Lorde, o meu carregador diz que ele tem sim, então, a voltagem que precisa. Porém, no meu carregador diz que ele tem uma amperagem maior do que aquilo que está pedindo aqui no DualSense. Bom, galera, nesse caso, lembra que eu expliquei para vocês sobre essas duas grandezas elétricas? O que acontece é que a voltagem ela vai determinar a força, certo? Enquanto que a amperagem ela é a medição do movimento desses elétrons. Portanto, não tem problema se ele tiver uma amperagem maior daquilo que o DualSense pede. Por quê? Porque se ele tem uma amperagem maior, significa que ele tem uma capacidade de sobra para entregar de acordo com o que o DualSense pede. Ou seja, se o DualSense precisasse de um pouquinho mais, teria mais aqui na capacidade do carregador tranquilamente. Quando a voltagem é maior, significa que o carregador vai ter uma força maior daquilo que o DualSense seria capaz de suportar, o que significa que isso poderia queimar o controle ou danificar a bateria, beleza? Então não se esqueça, se a voltagem é maior, não pode usar. Mas se a amperagem for maior, não tem problema. Mas e aí? E se a amperagem for menor? Bom, se a amperagem for menor do que aquilo que o DualSense pede, que o seu aparelho pede, então na verdade o que vai acontecer é que ele vai carregar mais devagar do que seria se você carregasse ele no carregador original, como seria o caso dos celulares. E no caso do DualSense, ele vai carregar mais devagar do que se você colocasse ele diretamente no PlayStation 5. Essa é a resposta, beleza? Mas bom, como um bônus do vídeo, né, vamos levar em consideração também os outros controles, como por exemplo o DualShock 3 e o PlayStation 4. Obviamente o DualShock 4 ele vai ter uma exigência inferior à do DualSense, entretanto ele também pede na força até 5 volts, ou seja, esse carregador aqui, independente da amperagem que o DualShock 4 peça, porque ela obviamente é inferior que a do DualSense, cerca de 800 mAh, esse carregador aqui poderia ser utilizado tranquilamente, beleza? E no caso aqui do controle do PlayStation 3, bom, aqui tem uma pegadinha. Quando você olha aqui atrás, você vai ver que ele pede 3.7 volts no máximo e ele consome então 300 mAh. Bom, se é 3.7 e esse carinha que trabalha com no mínimo só 5, significa que infelizmente esse carregador não pode ser usado para carregar um DualShock 3, porque isso vai danificar sim o controle, beleza? Então é isso, galera, esse era o nosso tutorial de hoje, a nossa aula aí de hoje. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueça de deixar o like aí no vídeo. É muito bacana fazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Não se esqueça também de deixar um apoio aí no canal, se for possível, e também de compartilhar aí com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e falou!